paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Conforme nos esclarece a nossa doutrina espírita, a lei resume todos os ensinamentos de todos os profetas, é a lei de amor. Aquele convite anunciado pelo Cristo para buscarmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E conforme nós compreendemos, no estágio evolutivo em que nos encontramos, não se torna possível amarmos a Deus se não aprendemos antes a amar a nós mesmos. E dentro desse convite mesmos e amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos buscar aprender, inicialmente, a amar o próximo mais próximo, que são aqueles entes familiares com os quais nós convivemos diuturnamente. Certamente, na nossa vida em sociedade, nós temos compromissos que nos vinculam a diferentes papéis, a diferentes responsabilidades. Mas de todos os compromissos, de todas as responsabilidades que nós temos, sem sombra de dúvida, as nossas responsabilidades centrais estão inseridas em nosso núcleo doméstico, em nossas relações familiares. Razão pela qual, quando nós observamos o nosso Livro dos Espíritos, lá na questão de número 913, quando se indaga qual é o vício, qual é a dificuldade mais difícil de ser erradicada em nós mesmos, a resposta que é dada é o egoísmo. Nesse estágio em que nós nos encontramos, o vício mais difícil de ser erradicado é o egoísmo, porque ordinariamente nós pensamos primeiro em nós mesmos, segundo em nós mesmos e em terceiro também em nós mesmos, levando em consideração ordinariamente os nossos interesses pessoais. E lá na número 775, também do Livro dos Espíritos, quando se indaga qual seria a consequência para o relaxamento das leis de família, a resposta que é dada é que seria a recrudescência do egoísmo, ou seja, a intensificação, a ampliação do egoísmo. Então, se nós percebemos que o relaxamento das leis de família leva a uma intensificação do egoísmo, de forma contrária, nós podemos compreender que quanto mais se apertam os laços de família, mais nós vamos combater esse vício ainda existente em nós. Porque a família é o local propício para que nós possamos aprender a pensar primeiro no próximo antes de nós mesmos. Se a gente não consegue fazer esse exercício dentro dos nossos lares, dificilmente nós vamos conseguir fazer esse exercício em outros ambientes. E dentro da nossa de família, nós temos a plena convicção de que ela não é formada por mero acaso. Os nossos laços familiares não se dão de forma aleatória, pois uma vez que somos espíritos reencarnados, buscando essa construção dessa trajetória ascensional em direção à luz, nós nos encontramos vinculados às leis de causa e efeito, que muitas vezes também denominamos de ação e reação, e que já fora anunciada pelo Cristo quando ele nos dissera que a semeadura é livre e que a colheita é obrigatória. Dessa forma, dentro dos nossos laços de família, nós vamos encontrar relações com espíritos com os quais nós já convivemos, experiências reencarnatórias pregressas. Espíritos com os quais nós temos profundos laços de amorosidade, de afetividade já sedimentados, mas também muitas vezes espíritos com os quais nós temos as nossas relações difíceis, turbulentas, e que precisam ser ressignificadas nessa experiência reencarnatória.
Dessa forma, nós vamos encontrar na nossa família esse convite diuturno para que possamos aprender a nos amar, para que possamos aprender a nos compreender, a nos aceitar, ressignificando os laços do passado, quando são caracterizados pelas adversidades, pelos conflitos, ou fortalecendo ainda mais os laços de amorosidade, de afetividade, quando esta já era a tônica destas relações. E nós vamos encontrar dentro das nossas famílias diferentes esferas de relação, conforme nosso querido confrade Alberto Almeida, no livro Arte do Reencontro. Então nós vamos encontrar a esfera da relação de conjugalidade, que nos vincula ao nosso consorte, ao nosso companheiro. Nós vamos encontrar a esfera de relação da paternidade, que nos vinculam aos nossos filhos, aos nossos pais, e a esfera de relação da fraternidade, que nos vinculam aos nossos irmãos. Sendo que dentro de um modelo de família mais tradicional, ordinariamente nós convivemos com essas três esferas de relações que compõem o nosso núcleo familiar. E nesta noite de hoje, o convite é para que possamos refletir sobre essa temática da relação entre pais e filhos. E dentro dessa temática, nós vamos ter no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 12, a reflexão acerca daquele mandamento que já havia sido asseverado, apresentado por Moisés nos 10 mandamentos, e que fora devidamente ratificado, confirmado pelo Cristo, quando ele nos conclamara a buscarmos honrar nosso pai e a nossa mãe. E conforme vai nos esclarecer a nossa doutrina espírita, o honrar o nosso pai e a nossa mãe representa um dever adicional em relação ao amor. Não é simplesmente amar o nosso pai, amar a nossa mãe. É reverenciar, é cuidar, é proteger, é zelar pelos nossos genitores, percebendo que esses elos jamais são formados pelo mero acaso e que ainda que não tivéssemos no nosso pai ou na nossa mãe o exemplo de amorosidade que nós gostaríamos, esta é uma questão deles para com a lei divina, porque se eventualmente eles erraram, se equivocaram na função de pai, na função de mãe, é uma questão que eles vão responder perante a lei divina. Nós, na condição de filhos, temos o dever, temos a obrigação de buscar honrá-los, de buscar zelar, proteger, cuidar, reverenciar o nosso pai e a nossa mãe, compreendendo a importância que eles tiveram na constituição do nosso núcleo familiar. E além dessa relação que nós temos, com os nossos pais, nós também, muitas vezes, teremos, os nossos filhos, com os quais nós vamos buscar sedimentar também a nossa relação com esses entes tão queridos, tão importantes para nós outros. E lá na questão de número 582 do Livro dos Espíritos, é indagado se a paternidade ela representa uma missão. E a resposta que é dada pela espiritualidade amiga é que sim, que a paternidade, que a maternidade, ela representa uma missão, demonstrando a importância dessa função em nossas vidas, demonstrando que essa função ela deve ser exercida com base, sem sombra de dúvida, no amor, esse elemento fundamental que deve estar presente nas nossas relações familiares. Mas, nessa mesma resposta à questão 582, nos é esclarecido que mais do que uma missão, é um dever, é uma responsabilidade que nós temos para com a lei, para com o nosso Pai Celestial, e que nós deveremos prestar contas depois de como vamos devolver esses espíritos
quando do regresso à pátria maior, se em melhores condições ou não, e como é que nós contribuímos para os seus processos ascensionais através da educação, através das nossas relações familiares. Vejamos, portanto, a importância, né, desta função de pai, desta função de mãe em nossas vidas. Porque temos a percepção de que antes do nosso renascimento no corpo físico, há um planejamento reencarnatório no qual são estabelecidas as questões centrais da nossa vida, conforme nos é esclarecido, né, na questão de número 258 do Livro dos Espíritos. E dentro desse planejamento reencarnatório, sem sombra de dúvida, se encontram inseridas as responsabilidades que nós temos nesta função da paternidade, nesta função da maternidade, dos espíritos que nós vamos receber na condição de filhos. E buscando refletir sobre esse relacionamento que nós devemos buscar desenvolver com os nossos filhos, conforme nos esclarece a questão de número 207 do Livro dos Espíritos, nós transmitimos para os nossos filhos uma parentença física, mas nós não transmitimos, do ponto de vista biológico, uma parentença moral. Por quê? Transmitimos uma parentença física, mas não transmitimos, do ponto de vista biológico, uma parentença moral. Porque nós somos co-criadores com C minúsculo em relação ao corpo físico. Nós fornecemos muitas vezes o material genético necessário para a formação daquele corpo físico que vai receber o espírito, que vai receber o nosso filho. Então nós auxiliamos a providência divina na perpetuação da espécie, na continuidade, né, da nossa raça humana. Mas nós não auxiliamos na formação do espírito, porque o espírito ele pré-existia, e o espírito ele foi criado por Deus, e às vezes, inclusive, é mais antigo do que nós. Às vezes tem mais experiência, mais maturidade do que nós. E ele já renasce com toda a sua herança ancestral, com todas as suas características, com todas as suas tendências, com o seu jeito de ser. Conforme nós também renascemos, trazendo toda a nossa bagagem reencarnatória, que se manifestou desde os primeiros momentos da nossa vida no corpo físico. Então, nós não transmitimos, do ponto de vista biológico, uma parentença moral. Mas logo na questão subsequente, na questão de número 208, nos é esclarecido que nós temos uma enorme responsabilidade na formação dos nossos filhos, porque a partir do processo educativo, nós podemos buscar bem orientá-los, bem conduzi-los, no sentido de buscar valorizar o lado luz e no sentido de buscar demonstrar a necessidade de se coibir os seus vícios, de se buscar levar luz onde havia antes sombra naqueles seres, naqueles indivíduos, naquelas almas. Então nós temos uma enorme importância na condição de pais, na condição de educadores, na vida que nós estabelecemos no nosso núcleo doméstico. Nós não transmitimos, do ponto de vista biológico, uma parentença moral, mas a partir do processo educativo, nós temos a responsabilidade de guiar, de conduzir aquelas almas que nós estamos recebendo no nosso núcleo doméstico. E nesse sentido, ao observarmos a relação que nós travamos com os nossos filhos, uma primeira questão se impõe para a nossa análise. Porque como os nossos filhos são espíritos, e são espíritos com os quais nós já convivemos em muitas e muitas experiências reencarnatórias pregressas, não são almas que nós estamos tendo ali o contato pela primeira vez. São almas com as quais nós temos um passado já bastante sedimentado. Torna-se necessário, portanto, que reflitamos
qual é a natureza das relações que nos vinculam com os nossos filhos. Em outras palavras, são almas afins ou são antigos desafetos? Esta reflexão torna-se fundamental porque, como temos uma enorme responsabilidade na condição de educadores, nós precisamos buscar saber qual é a natureza dessas relações para que saibamos como agir, como nos comportar da melhor forma nessa nossa vivência familiar. Quando nós recebemos na condição de filhos almas afins, evidentemente, para nós, na condição de pais, é uma relação muito feliz, de muita tranquilidade, de muita serenidade, com muito júbilo. Para nós é uma alegria aquela relação com os nossos filhos, porque é uma alma com a qual nós temos profundos laços de amorosidade já sedimentados em muitas e muitas experiências reencarnatórias. Mas, ao observarmos que muitas vezes recebemos na condição de filhos almas afins, importa que percebamos que em situações desta natureza, a nossa responsabilidade, ela se intensifica, ela se amplia, ela se exponencia. Porque se os nossos filhos naturalmente já nos observam como exemplos a serem seguidos, quando se tratam de almas afins, esse exemplo se amplifica, porque há uma relação ali de muita amorosidade. Então, eles vão observar em nós o modelo a serem seguidos. E se nós não temos o cuidado também de buscar nos educar, de buscar nos esforçar para darmos bons exemplos, para sermos a cada dia, ao invés de nós auxiliarmos aquelas almas, nós vamos criar embaraços, nós vamos criar dificuldades extras. Então, nós devemos ter muito cuidado, muita cautela ao recebermos, na condição de filhos, almas afins. E eu costumo fazer uma reflexão adicional, porque quando nós afirmamos que muitas vezes recebemos na condição de filhos almas afins, isso não significa dizer que sejam espíritos de luz. Significa dizer que são almas afins, almas com as quais nós já mantivemos relações no pretérito, vinculadas por muito amor, por muita afeição recíproca. Mas às vezes eram antigos companheiros nossos, onde nós estávamos juntos, vinculados a questões equivocadas, a vícios em geral, onde nós éramos antigos comparsas, e nós estamos agora tendo a condição de recebê-los como filhos para bem orientá-los, para bem conduzi-los. Então não significa dizer necessariamente que são almas, que sejam espíritos de luz. São almas afins. Mas às vezes são espíritos como nós, muito endividados, muito cheios de problemas, de dificuldades, e que nós precisamos bem orientá-los nesta experiência reencarnatória. Como também podemos receber na condição de filhos antigos desafetos. Quando recebemos na condição de filhos antigos desafetos, além do amor, que é o elemento fundamental de todo e qualquer processo educativo, nós precisamos acrescentar nestas situações muita paciência, muita tolerância. Como nós sabemos, ao reencarnarmos, nós não renascemos como uma folha em branco. Nós renascemos trazendo a nossa bagagem reencarnatória gravada em nosso íntimo, gravada em nosso eu mais profundo, na nossa individualidade, que se manifesta através das nossas tendências, do nosso jeito de ser. E quando nós recebemos na condição de filhos antigos desafetos, por mais que muitas vezes nós nos esforcemos para demonstrar nossa amorosidade, para demonstrar o nosso zelo por essa relação tão importante para nós outros, muitas e muitas vezes, esses filhos não confiarão em nós. Por mais que façamos, eles não confiarão em nós. Porque se encontram gravados no seu íntimo as marcas
do que nós fizemos ou deixamos de fazer para eles no passado. Então, é um processo que exige de nós muita paciência, muita tolerância, porque é uma conquista da confiança daquelas almas. E para que possamos conquistar a confiança daquelas almas, não vai ser através da virulência, da força, é através do amor, da afetividade, do zelo, demonstrado diuturnamente dentro das nossas relações familiares. Portanto, independentemente de ser uma alma afim ou de ser um antigo desafeto, nós devemos reconhecer que o elemento fundamental que deve nortear as nossas relações com os nossos filhos é o elemento do amor. Amor este que deve ser demonstrado de maneira incondicional. Nós devemos deixar essa mensagem muito clara nas nossas relações com os nossos filhos, que nós os amamos, que nós os aceitamos como eles são. Porque o espírito, dentro desse processo de recomeço, oportunizado pela reencarnação, ele precisa ter contato com esse sentimento do amor para que ele possa ter a segurança emocional para se desenvolver de maneira plena, para que ele possa se mostrar como verdadeiramente ele é. Então, nós, na condição de pais, precisamos buscar passar uma mensagem muito clara de amorosidade, de afetividade de forma plena, verbalizando, externando esse amor, não apenas através das palavras, mas pelas demonstrações diárias, pelo contato que nós vamos tendo diuturnamente com os nossos filhos. E aí, nesse sentido, Alírio de Cerqueira Filho, no livro Saúde das Relações Pais e Filhos, vai nos asseverar que muitas vezes nessa relação com os nossos filhos, nós reproduzimos os traumas que nós trazemos das relações com nossos pais. Porque às vezes, por não termos tido o exemplo de amorosidade que gostaríamos, ou no nosso pai, ou na nossa mãe, ou por não termos recebido um modelo de educação que nós compreendamos como sendo adequado, nós acabamos reproduzindo nas relações com os nossos filhos, vamos assim dizer, os mesmos erros da educação que nós recebemos com dos nossos pais. E assim, ao invés de pautarmos essas relações em um modelo de amorosidade plena, muitas vezes nós vamos pautar estas relações naquilo que Alírio de Cerqueira Filho nos denomina como sendo pseudo-amor ou desamor. O pseudo-amor é quando a gente passa uma mensagem dúbia, uma mensagem meio que em cima do muro, onde a gente vai fazendo nas relações com os nossos filhos chantagens psicológicas a todo tempo, como se nós apenas amássemos os nossos filhos se eles se comportassem, se eles tivessem as mesmas preferências, os mesmos gostos do que nós. Como se eles, ao não se comportarem de determinada maneira, o elemento do amor fosse se quebrar. E nós precisamos passar para os nossos filhos uma mensagem muito clara de amor de forma plena. E pior do que essas relações do chamado pseudo-amor, são as relações pautadas naquilo que ele denomina como sendo o desamor. O desamor é o processo educativo pautado pela agressividade. Às vezes, ainda de forma física, mas de maneira ainda muito mais tolerada, né, do ponto de vista emocional. Onde ao invés de nós elogiarmos os nossos filhos, nós ficamos o tempo todo ressaltando os seus vícios, as suas fraquezas, os seus conflitos. E nós vamos adjetivando os nossos filhos de maneira pejorativa, muitas vezes xingando os nossos filhos diuturnamente. Com isso, criando muitos embaraços, muitas dificuldades adicionais no seu processo evolutivo. Porque os filhos, naturalmente, principalmente na primeira infância, eles acreditam piamente naquilo que nós falamos. E uma vez que nós vamos ressaltando no processo educativo as suas fraquezas e não as suas qualidades,
nós vamos criando embaraços, porque nós vamos ressaltando os problemas que já são existentes naquele ser e não ressaltando as suas qualidades que poderiam ser os instrumentos da libertação dessas almas, desses espíritos, como também, né, são os instrumentos para a nossa libertação. Então nós precisamos verdadeiramente compreender que o amor, ele é o elemento fundamental das nossas relações familiares. Mas ao afirmarmos que o amor é o elemento fundamental dessas relações familiares, isso não significa dizer que nós, pais, não devamos estabelecer limites. Não significa dizer que nós não devamos estabelecer limites. Ao contrário, a nossa doutrina espírita, por meio da literatura que nós temos acerca dessa temática, nos livros de Alírio, nos livros de Alberto Almeida, nos livros de Raul Teixeira, vai ressaltar a necessidade que nós temos na condição de pais de exercermos o nosso papel de autoridade nesta relação com os nossos filhos. Nós não devemos abrir mão do nosso papel de autoridade, porque os nossos filhos podem e devem ter muitos amigos, mas pai e mãe é uma responsabilidade que nos compete, e nós não podemos delegar, nós não podemos abdicar, nós não podemos transferir essas responsabilidades a quem quer que seja. Então precisamos exercer esta autoridade. A grande questão é que esta autoridade não é mais como era muitas vezes no passado, né? Na figura dos nossos pais ou dos nossos avós, que era uma autoridade que se impunha às vezes de maneira ditatorial, por meio de represálias muito duras, por meio de imposições muito severas e sem o diálogo, que é o que Alírio de Cerqueira Filho denomina como sendo limites rígidos, limites que não são transponíveis, que não podem ser objeto de um relacionamento recíproco. Essa autoridade, ela não está mais, vamos dizer assim, adequada aos nossos tempos modernos. Porque como os nossos filhos são almas cada vez mais evoluídas do ponto de vista moral, mas sobretudo do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da inteligência, elas não aceitam mais simplesmente uma autoridade baseada na força. A autoridade que nós precisamos construir em nossos lares é uma autoridade moral, sedimentada no exemplo. E daí as nossas dificuldades, né? Porque para que possamos dar o exemplo, nós precisamos antes nos educar, nós precisamos antes nos esforçar para verdadeiramente sermos a cada dia um pouco melhores do que éramos ontem. Mas independente das nossas fraquezas, dos nossos problemas, uma vez que nós nos esforçamos para exercer, vamos assim dizer, com dignidade, com a relevância, com a importância que devemos dar a esse papel de pai, a esse papel de mãe, nós precisamos exercer a função de autoridade dentro do lar. Autoridade centrada na moral, mas uma autoridade dentro do lar. Estabelecendo, portanto, limites nesta relação, estabelecendo balizas nesta relação. E, dentro do possível, buscando dialogar corriqueiramente com os nossos filhos para explicar esses limites, para buscar demonstrar a importância desses valores que estamos sedimentando nas nossas relações familiares, mas deixar estes limites claros, porque isto é de fundamental importância na formação psicológica daqueles seres, daquelas individualidades. Porque se nós abrimos mão desse papel de autoridade, criando relações com os nossos filhos de horizontalidade, nós vamos criando embaraços adicionais para a formação de uma estrutura psicológica mais saudável. Porque, notadamente, na infância, notadamente nos primeiros momentos da adolescência, o espírito ele precisa de limites claros. O espírito ele precisa ali ser conduzido para que ele possa futuramente encontrar o seu local adequado no mundo. E esses limites, essas regras claras têm que ser estabelecidas por nós. E às vezes,
Pior do que estas relações de horizontalidade que se apresentam de forma corriqueira em nosso mundo moderno, às vezes nós ainda encontramos o que se chama de uma verticalidade invertida, que onde quem exerce o papel de autoridade na relação são os filhos, que se transformam muitas vezes nos ditadores dentro das nossas estruturas familiares, o que, evidentemente, em nada favorece para a estruturação de uma família saudável, de uma família equilibrada. Portanto, nós, na condição de pais, precisamos amar os nossos filhos incondicionalmente e demonstrar esse amor de maneira incondicional aos nossos filhos, mas a demonstração desse amor também perpassa pelo estabelecimento de limites claros nesta relação, onde nós, na condição de pais, temos a responsabilidade dessa condução, do estabelecimento dessas regras que vão nortear as nossas relações familiares, corrigindo comportamentos, corrigindo condutas, dizendo sim, dizendo não, quantas vezes se façam necessárias, mas deixando claro que nós estamos corrigindo o comportamento, a conduta, mas que nós o amamos, que nós não aceitamos aquela prática, mas que nós o amamos. Então, esse é o nosso papel na condição de educadores nas nossas relações familiares. E aí o nosso querido Alberto Almeida, ele vai nos chamar a importância, a relevância, notadamente do período da infância, a nos asseverar que é nesse momento da infância que nós, na condição de pais, devemos ter maior cuidado, maior zelo, para buscarmos construir as relações de amorosidade, de afetividade, nesse momento especial para a vida dos nossos filhos. Porque se nós sedimentamos o amor, a afetividade, nesse período da infância, essa relação ela permanecerá para sempre. Por mais que o nosso filho vá se desenvolvendo e em cada fase vão ter responsabilidades, vão ter mudanças que são naturais dentro daquela fase, uma vez que nós sedimentamos o laço de amorosidade, de afetividade na primeira infância, esse laço ele não se quebra nunca. Razão pela qual, lá na questão de número 363 do Livro dos Espíritos, nos é asseverado a importância da infância na vida dos nossos filhos, na nossa vida como um todo. Porque é na infância que o espírito ele se encontra mais propenso, mais aberto a novos aprendizados, a novos ensinamentos. E compete, portanto, a nós, na condição de pais, estarmos mais atentos nessa primeira fase para buscarmos bem orientar, buscarmos bem conduzir os nossos filhos nesse momento especial para a formação das suas personalidades, para o desenvolvimento de seres mais equilibrados. Então, nós vamos perceber que nessa primeira infância, que vai notadamente até os 7 anos, a nossa função na condição de pais é eminentemente uma função diretiva, porque como o espírito ali não consegue ainda demonstrar toda a sua maturidade, em razão das ações que lhe são impostas pelo corpo biológico, o que faz com que ele esteja mais aberto a novos ensinamentos, nós, na condição de pais, nesse momento, devemos buscar direcionar os nossos filhos, buscar verdadeiramente conduzi-los, buscando amoldá-los para essa vida que se apresenta. Porque após esse período da infância, como sabemos, vai vir em sequência, a partir, conforme nos esclarece Alberto Almeida, a partir dos 10 anos, o período ali da adolescência, que ele prolonga um pouquinho, ele coloca dos 10 até os 20 anos, que é um período ali de transição, do período infantil para depois o jovem adulto, para o período da maturidade. E nesse período da adolescência, o espírito ele precisa buscar um certo distanciamento dos pais para que ele possa demonstrar as suas próprias vontades, os seus próprios gostos, para que possa buscar revelar o seu próprio caráter, a sua própria personalidade.
Então, se na infância há um vínculo muito próximo, né, com os pais, na adolescência há um natural distanciamento. Mas se nós sedimentamos o vínculo de amor na infância, esse distanciamento ele acontece de maneira natural na adolescência para posteriormente estarmos novamente a braços dados com os nossos filhos. Mas torna-se fundamental percebermos que ainda no período da adolescência, as nossas responsabilidades como pais permanecem, e permanecem de maneira muito clara, porque o espírito ali, ele continua sem ter a sua maturidade completa. Então, nós ainda precisamos conduzi-los. Mas como ele já está começando a demonstrar os seus gostos, as suas preferências, a sua vontade, na medida em que ele vai se desenvolvendo, vai diminuindo a nossa função diretiva e vai ampliando a função orientativa. Vai diminuindo a direção e aumentando a orientação. Até que chega lá no final da adolescência, já não vai ter mais direção, mas vai ter a orientação, vai ter o diálogo, vai ter a conversa. E nesse período, portanto, da adolescência, nós precisamos ir aos poucos, dando mais liberdade aos nossos filhos. E na medida em que nós percebemos que eles estão preparados para essa maior liberdade, nós vamos aumentando essa liberdade. Como se fosse, né, o soltar pipa, conforme nos apresenta Alberto Almeida na figura de linguagem, onde cada vez que a pipa sobe mais um pouco, a gente dá mais fio, que é mais liberdade. E assim a pipa vai conseguindo alçar altos voos. E assim deve ser na nossa relação com os nossos filhos, mas percebendo que ainda na adolescência, nós precisamos identificar para nós, na condição de pais, o que nós compreendemos como sendo essencial no processo educativo. O que nós entendemos que na nossa visão é essencial. O que é essencial nós não podemos transigir, nós não podemos abrir mão. O que é essencial compete a nós, na condição de pais, determinar o cumprimento. Mas aquilo que é acessório, que não é tão relevante assim, nós vamos abrindo mão, porque ali já é o espírito se manifestando como verdadeiramente ele é. E assim nós vamos, volto a dizer, diminuindo o nosso papel diretivo e aumentando o nosso papel orientativo. Certo é que a nossa doutrina espírita, ela não pode nos apresentar, né, uma receita de bolo, né, nessas nossas relações com os nossos filhos, porque como cada um de nós traz a sua própria história de vida, como cada um dos nossos filhos também traz a sua própria história de vida, esta relação que nós vamos construir com estas almas, elas são relações únicas, pautadas nas nossas necessidades, pautadas nas nossas responsabilidades. Mas ainda que a nossa doutrina espírita não possa nos apresentar uma receita de bolo, vamos assim dizer, ela nos dá algumas orientações, como foram estas que nós buscamos apresentar. E além destas, a nossa doutrina espírita, ela nos esclarece o tempo todo acerca da importância de nós dedicarmos tempo às nossas famílias, dedicarmos tempo, de buscarmos verdadeiramente estarmos presentes nas nossas relações familiares. Porque sabemos que essa sociedade na qual nós nos encontramos inseridos nos exige, às vezes, muitos compromissos, muitas responsabilidades em diferentes áreas, e com isso, às vezes, né, sob aquela perspectiva de que nós estamos trabalhando mais para garantir um futuro para os nossos filhos, nós nos ausentamos muito do nosso lar, nós nos ausentamos muito das nossas relações familiares. Mas se nós formos refletir sob uma perspectiva racional, não tem lógica, em nome do futuro, nós abrirmos mão do presente. Porque se não estivermos presentes nas nossas relações familiares, o futuro saudável não se apresentará. O futuro saudável não será a tônica dessas relações. Porque o presente é o elemento indispensável para que essa tônica das relações de amorosidade possam ser construídas.
E como nós temos graves responsabilidades nessas relações com os nossos filhos, se nós não estamos presentes, nós não os conhecemos. Nós não os conhecemos. E se nós não os conhecemos, nós não conseguimos educá-los, nós não conseguimos orientá-los, porque a gente não vai saber das suas preferências, a gente não vai saber das suas tendências, dos seus gostos, dos seus vícios, das suas fraquezas, a gente não vai conhecer os seus grupos de amigos, a gente não vai conhecer os seus relacionamentos. Então nós precisamos dedicar tempo à nossa família, percebendo que não há compromisso mais importante em nossas vidas que não seja as nossas relações familiares. E além do dedicar tempo, nós precisamos também observar a importância da base da religiosidade, da base da religião. Religião que é fundamental para a estruturação de personalidades saudáveis, de personalidades equilibradas. Compreendendo que da mesma maneira como nós pais, escolhemos muitas vezes as roupas, a escola, a companhia dos nossos filhos, nós também precisamos escolher as suas religiões, a sua religião. Uma vez que eles se tornem homens e mulheres adultos, se eles não quiserem mais seguir esta religião, quiserem seguir outra, é uma escolha destas almas. Mas enquanto eles estiverem vinculados à nossa responsabilidade, cabe a nós, na condição de pais, na condição de mães, estabelecermos essa base da religiosidade, observando a importância de apresentar os ensinamentos de Jesus, apresentar os ensinamentos da nossa doutrina espírita, e como esses ensinamentos serão fundamentais para darem as bases, para personalidades saudáveis, equilibradas, com mais tranquilidade, na nossa vida em geral. Porque se formos olhar para nós mesmos e observar essa sociedade na qual nós estamos inseridos, se formos refletir como seria a nossa visão de mundo se não fosse o Espiritismo, a gente chegaria à constatação que nós seríamos pessoas certamente mais ansiosas, mais preocupadas, mais pessimistas. Porque o materialismo, ele não cala as nossas dores, as nossas dificuldades, ela não atende aos nossos anseios. E se é assim conosco, que dirá para os nossos filhos, que chegam num momento ainda mais decisivo da nossa humanidade. Então nós precisamos buscar apresentar essa base da religiosidade de forma a darmos o alicerce fundamental para estas almas, para esses espíritos. Quando nós observamos a relação com os nossos filhos, precisamos perceber que, independente da natureza dessas relações, de serem almas afins, de serem antigos desafetos, de serem espíritos mais ou menos próximos, o convite fundamental que é dirigido a todos nós é para buscarmos amar, amar e amar. O amor é o elemento fundamental destas relações. E na medida em que nós damos o exemplo de amorosidade de forma diuturna, nós vamos aos poucos, muitas vezes, mudando a natureza dessas relações, transformando relações que às vezes eram difíceis em relações agora saudáveis, em relações equilibradas. Mas para que possamos fazer isso, precisamos nós assumirmos as nossas responsabilidades, sairmos da inércia e darmos quantos passos se façam necessários para a construção dessas relações saudáveis, percebendo que sempre é tempo para assumirmos a nossa responsabilidade como pai, como mãe. Sempre é tempo para fazermos isso. Independente dos erros que já tenhamos cometidos, que possamos arregaçar as nossas mangas, e buscarmos valorizar as nossas relações familiares, percebendo os compromissos, as responsabilidades que nos vinculam à nossa família e percebendo que vamos prestar conta depois de como essas almas chegarão
no reino maior. E para conseguirmos prestar conta de forma adequada, precisamos nos esforçar para vivenciar o bem, vivenciar o amor em nossas relações. Muita paz, muito obrigado, assim seja.